Ramiro descobre tudo e conta para Antônio. Eu já sei quem mandou sequestrar e dar cabo da dona Ágata, patrão. Antônio arregala os olhos e questiona. Então desembucha, homem. Quem fez isso com a Ágata vai ter que pagar. Independente de quem seja, essa história não vai ficar assim. Ramiro pensa um pouco e diz: Então, patrão, eu consegui falar com quem executou o plano. Eu fiz ele abrir a boca do meu jeito. Mas você não vai gostar muito do que eu tenho para dizer. A vingança de Antônio será cruel. Ele não vai descansar até descobrir quem está por trás do sequestro que Ágata sofreu. Para piorar, Antônio descobre que Irene vem mentindo para ele e fará algo inacreditável. Tudo vai começar quando Antônio chamar Ramiro para conversar. Então, Ramiro, eu estava pensando aqui. A Ágata ainda pode estar correndo perigo. Ramiro pensa um pouco e diz: Eu concordo. O Caio estava lá e salvou a vida da dona Ágata. Mas se estiverem querendo mesmo dar cabo da vida dela, vão tentar de novo. Antônio caminha de um lado para o outro da sala e diz: É isso mesmo que eu acho. E é por isso que eu quero que você descubra quem tentou acabar com a vida dela naquele sequestro. Quero dar um fim nisso de uma vez por todas. Ramiro questiona: E você quer que eu faça o quê, patrão? Antônio responde: Procura esse tal de Gregório, nem que você vá até o fim do mundo e faça o que precisar para arrancar a verdade dele. Não meça esforços, e dessa vez não me decepcione. Preocupado, Ramiro retruca: Mas patrão... Antônio nem deixa Ramiro continuar dizendo: Mais nada. Eu já perdi a Ágata uma vez, e por culpa minha. Eu devo isso a ela. Não posso perder a Ágata de novo. Anda logo. Quem fez isso com ela vai se arrepender e vai se ver comigo. Irene vai estar chegando no escritório nesse exato momento e, ao ouvir o final da conversa, questiona: Antônio, meu amor, aconteceu mais alguma coisa com a Ágata? Antônio pensa um pouco e diz: Não, e se depender de mim não vai acontecer. Eu vou descobrir quem foi que tentou acabar com a vida da Ágata, e essa pessoa não perde por esperar. Vai pagar muito caro pelo que fez. Irene fica muito nervosa e começa a gaguejar. Mas você desconfia de alguém ou já sabe de alguma coisa? Antônio responde: Ainda não, mas eu já botei um funcionário meu para resolver isso. Mas por que esse interesse? Você tem alguma coisa a ver com essa história? Irene, acho bom você falar a verdade. Irene arregala os olhos e mente: Eu? É claro que não. Por mais que essa história me machuque muito, eu não seria capaz de fazer isso. Infelizmente, essa tal de Ágata é importante para você e é mãe do seu filho. Antônio então responde: Acho bom. Sem querer, eu fiz muito mal para Ágata. E é por isso que eu não vou deixar que nada aconteça a ela. Irene, muito triste, fala: Você não sabe o quanto me dói ouvir isso de você, Antônio. Eu te amei por todos esses anos. Sempre estive ao seu lado. Mas eu sei que se a Ágata não tivesse forjado toda essa situação, você nunca teria se casado comigo. Antônio revela: Eu nunca escondi de ninguém que a Ágata sempre foi o amor da minha vida. Nem de você, Irene. Irene questiona: Mas você ainda ama a Ágata? Mesmo depois dela ter mentido para você durante todo esse tempo? Antônio pensa um pouco e responde: Eu não sei, eu tô muito confuso. Não vou condenar a Ágata por ter mentido. Foi eu que causou isso. Eu ameacei a Ágata. Eu sufoquei ela. Foi o meu ciúmes. Embora eu nunca seria capaz de fazer nada contra ela, eu deixei ela acreditar que eu faria. Antes que Irene responda, o celular de Antônio vai tocar e ele dirá: Eu preciso atender essa ligação. Depois a gente continua essa conversa. Me dá licença. Irene então sai do escritório e liga para Nice. Nice, me encontra no lugar de sempre. A gente precisa conversar. É urgente.
Irene pega o carro e sai em direção ao restaurante da saída da cidade, onde se encontra com Nice. A falsa missionária já vai estar esperando por Irene, e assim que vê-la sentando-se à mesa, questiona: "O que você tem de tão importante para me dizer?" Irene diz: "O Antônio é pior do que eu imaginava. Ele ainda ama a Agatha." Nice arregala os olhos e pergunta: "Como assim? Ele confessou isso para você?" Irene responde: "Não, mas eu senti isso quando eu perguntei para ele." "Você teve coragem de perguntar isso para ele?" questiona Nice. Irene pensa um pouco e diz: "Eu precisava saber. Na verdade, ele não disse nem que sim nem que não. Disse apenas que estava confuso e tudo mais, mas eu sinto. Desde que essa Agatha voltou e apareceu lá em casa, o Antônio não é mais o mesmo." Com isso, Nice pergunta: "Mesmo depois dela ter mentido durante todo esse tempo? O Antônio é vingativo, ele não perdoaria a Agatha." Irene revela: "Ele já perdoou, e o pior, ele se culpa por ela ter feito tudo o que fez." Nice fica surpresa e questiona: "E o que você pretende fazer agora? A gente já tentou acabar com a vida dela e viu no que deu." Irene então fala: "É sobre isso que eu queria falar com você. O Antônio está com sangue nos olhos. Disse que vai descobrir quem fez isso com a Agatha e vai se vingar. Você precisa sumir por um tempo, pelo menos até essa história toda esfriar." Nice então diz que precisa de dinheiro para sumir e ainda fala que se o Antônio chegar até ela, que vai contar toda a verdade. Irene pensa um pouco e fala: "Amanhã a gente se encontra aqui, no mesmo lugar, e eu te passo o dinheiro. Ninguém pode me ver com você, ainda mais agora. Você já está sendo investigada pela polícia, você precisa sumir." No entanto, Ramiro vai passar bem na hora e verá Irene conversando com Nice no restaurante, ligando para Antônio e contando tudo. "Seu Antônio, eu acabei de ver a dona Irene conversando com aquela Nice do bar, nesse restaurante aqui da saída da cidade. Achei que o senhor gostaria de saber." Antônio agradece, desliga a chamada e liga para Irene. "Irene, onde você tá?" Irene pensa um pouco e mente: "Oi, meu amor, estou no salão ficando ainda mais linda para você." Antônio fica furioso com a mentira de Irene, mas se contém e diz: "Bom, termina aí e volta para casa. Preciso conversar com você e ver se não demora." Assim que Irene chega em casa, Antônio questiona: "Por que você não me disse que estava com a Nice? O que você tem com ela?" Irene arregala os olhos e gagueja: "Eu, Antônio? Como assim? Eu não tenho nada a ver com a Nice." Antônio insiste: "Eu te liguei, você disse que estava no salão, mas o Ramiro te viu com a Nice no restaurante da saída da cidade. Irene, você anda mentindo para mim?" Irene pensa muito rápido e responde: "Tá certo, eu vou falar a verdade, mas por favor não me julga. Eu fui perguntar para Nice se você anda frequentando o bar. Eu não engulo aquela Berenice e eu queria saber se você ainda estava se encontrando com ela. Você anda muito estranho ultimamente, meu amor, e eu tenho muito medo de te perder." Antônio pensa um pouco e fala: "Eu só tô confuso, Irene. Você sabe muito bem que a volta da Agatha mexeu muito comigo. Não tem nada a ver com aquela lá. Só não mente mais pra mim. Se quiser saber de alguma coisa, me pergunta, tá bem?" Nesse meio tempo, Ramiro conseguirá falar com Gregório, jagunço responsável por tentar acabar com a vida de Agatha. Depois de ameaçá-lo, o criminoso vai revelar tudo. "Por favor, não faz nada comigo. Eu conto tudo o que o seu patrão quiser saber." Ramiro então questiona: "Desembucha logo. Quem mandou você dar cabo da vida da dona Agatha? O patrão não tá muito satisfeito com isso não. Ele quer vingança. Ou você conta tudo, ou ele se vinga de você. A escolha é sua." Gregório então responde:
Foi a Nice, a dona do bar. Ela tá devendo uma grana preta pros caras errados aí. E recebeu essa encomenda. A gente ia ganhar muito dinheiro para acabar com a vida dessa Ágata. Ramiro questiona. E quem foi que encomendou o serviço? Gregório diz. Aí eu já não sei. A Nice não me contou. Ela só falou que estavam pagando muito bem pelo serviço. Ramiro se prepara para bater em Gregório, mas ele implora. Por favor, eu juro que eu tô falando a verdade. Eu não sei de mais nada. Por favor, não faça nada comigo. Antes de ir, Ramiro diz. Por enquanto eu não vou fazer nada com você. Mas acho bom você não estar mentindo. Ou eu te encontro até debaixo do chão. Tá me ouvindo? Ramiro ainda irá até o bar para encontrar Nice, mas ela não estará mais lá. A essa altura, Nice vai estar indo ao encontro de Irene para pegar o dinheiro e fugir de Nova Primavera o quanto antes. Ramiro então correrá para contar tudo para Antônio. Então, patrão, eu falei com o tal Gregório lá, que tentou dar cabo da vida da dona Ágata. Antônio manda Ramiro dizer logo e o capanga revela. O senhor não vai gostar muito do que eu tenho para dizer. Impaciente, Antônio diz. Desembucha logo, homem, antes que eu faça você falar à força. Ramiro coça a cabeça e responde. Gregório disse que foi a Nice, herdeira da Cândida do lado do bar. Antônio pensa um pouco e pergunta. Mas por que eu não ia gostar de saber dessa resposta? Ramiro diz. Porque, segundo Gregório, as ordens também não foi de Nice. Ela recebeu a encomenda e passou para frente. Só que quando eu cheguei no bar para falar com ela, ela não estava mais lá. A Nice fugiu. Ainda mais furioso, Antônio fala. E o que você está fazendo aqui ainda, sua anta? Vá atrás da Nice. Eu quero ver aquela mulher no caixão. Depois, é claro, dela me contar quem está por trás disso tudo. Ainda não se sabe ao certo se Nice vai conseguir ou não fugir. Mas e você? Quer que Nice consiga fugir ou Ramiro deve achar ela para que Irene seja desmascarada? Comente aí embaixo. E não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia exclusiva de Terra e Paixão aqui no canal. Já deixe aí também nos comentários o nome da cidade em que você está assistindo nossos vídeos. Queremos saber de onde você é.